Segunda-feira chegou finalmente. Bom dia. Bom dia. Olha, hoje quando eu cheguei aqui, o Léo Costa, nosso produtor e um dos maiores narradores que o Brasil ainda vai ter, ele me contou uma história muito interessante, gente. Diz que um jogador nesse início de carreira, muito famoso, mas assim, pouco atento aos estudos, né? Como é comum no futebol, na maioria das vezes, fazendo muito sucesso, chegou numa cidade diferente. E aí o cara fala assim: ô fulano, cara, eu sou seu fã, me dá um autógrafo. Claro. Como é que você chama, rapaz? Wellington. Wellington. E como é que escreve mesmo? É com W, tem J, tem X. Rapaz, você não tem um apelido, não? Claro, tem sim, é Schwarzenegger. Puxa vida. Então tá bom. Um abraço, Chu. Quis descomplicar, acaba ficando mais difícil. Na vida as coisas são mais simples, na maioria das vezes, do que a gente pensa. E hoje nós vamos falar de coisas simples, que estão sim ao seu alcance. O começo de uma nova história, gente. O começo da vida. É o começo de tudo, né? Nessa caminhada, sabe o que você pode fazer de mais importante para o seu filho? Amor, carinho, atenção. Dou brinquedo muito pra eles, assim, a gente tenta, quando tem caixa de papelão, a gente corta e cola, faz tipo uma casinha mesmo, assim. Você vai ver que os primeiros anos da vida de uma pessoa são como assim, ó, uma arquitetura de uma casa. Os bebês têm muitas coisas para ensinar pra gente. Não, olha só com quem eu fui aprender. Eu chamei uns amigos para almoçar comigo. Então, esse aqui é o Theo. Beleza, Theo? Tudo bem? Beleza, Pedro? E para deixar o programa hoje mais cheio de carinho, mais cheio de informação, estão aqui com a gente hoje a doutora Ana Escobar, pediatra, nossa consultora, e também um neurologista, Tarso Adoni. Agora, olha só, você tem um bebezinho em casa? Ou já teve? Ou tem na sua família? Quando a gente fica falando com eles, né, a gente fica imaginando, nossa, essa criança não está entendendo nada que eu estou falando. A gente se engana pra caramba desse jeito, viu? Porque as crianças são verdadeiras máquinas de aprender. E é o que você vai ver agora, nesse primeiro trecho que a gente separou do filme O Começo da Vida. Dá só uma olhada. Se pensarmos em um recém-nascido, a gente tem em nossos braços um bebê pequeno, rosadinho e enrugado que mal aguenta a própria cabeça. E aos 3 anos de idade, ele já consegue andar, falar e até mesmo mentir sobre algumas coisas. Então, quando ele chega aos 3 anos de idade, ele já tem malícia e é capaz de sentir empatia pelos outros. Uma das coisas que sabemos é que os bebês são as melhores máquinas de aprender do universo. Mesmo filósofos, psicólogos e psiquiatras pensavam que os bebês eram irracionais, egocêntricos, que eram imorais, que não entendiam causa e efeito, que não conseguiam se colocar no lugar de outra pessoa. E nos últimos 30 anos, a ciência provou que é tudo exatamente o oposto. Em vez de vê-los como tábulas rasas, sabemos que eles são os melhores cientistas e alunos que conhecemos no mundo. Uma criança, antes de tudo, precisa ser deixada livre. Livre para livre para observar, livre para se aproximar, para se afastar, livre para poder experimentar o material de diversos modos. Dizemos que crianças pequenas não prestam atenção. O que queremos mesmo dizer é que nunca param de prestar atenção. Acontece que eles são ultrassensíveis aos padrões de informação e a tudo o que acontece ao seu redor. Eles usam essas informações para tentar resolver problemas e descobrir o que acontece no mundo. Os bebês criam hipóteses sobre o que acontece no mundo e tentam confirmá-las. Esse é um dos motivos pelos quais, se um bebê está sentado num cadeirão no restaurante, ela é capaz de derrubar uma colher no chão fazendo um barulhão. Aí, ou o pai ou a mãe vai pôr a colher de volta no cadeirão e dizer: não jogue a colher. Bom, aí logo em seguida, o bebê joga a colher no chão de novo,
só para ver se faz aquele barulho. Os bebês estão ocupados tentando entender o quanto o mundo é previsível. O mundo funciona assim? Se eu derrubar a colher, vai fazer barulho de novo? Às vezes eles fazem experiências conosco. Se eu jogar a colher, minha mãe vai reagir assim de novo? A mãe diz, pare! O bebê pensa, que legal! Eu estou entendendo minha mãe. Já sei como fazer com que ela faça aquela cara. Crianças com autoestima elevada estão dispostas a correr riscos para aprender coisas novas, porque elas não têm medo de errar. Como adultos, devemos tentar entender como é ser uma criança. Elas tentam se alimentar sozinhas e a comida cai. Então, nós temos que aumentar a autoestima delas para que se sintam bem e continuem tentando até serem bem-sucedidas. O aprendizado começa quando o bebê nasce e há indícios de que ele já aprende dentro do útero. A criança aprende espontaneamente, através de associações. Quando elas descobrem que aquele bloco se encaixa naquele buraco de uma determinada forma, quando montam algo que nunca tinham montado antes, elas são as grandes inovadoras do mundo. Olha, para os bebês, o nascimento nos primeiros anos de vida, o cérebro faz ligações entre neurônios numa velocidade impressionante. A cada segundo, o cérebro faz de 700 a 1000 conexões novas a cada novo segundo. No cérebro dos bebês, há muitas rotas e conexões possíveis entre um neurônio e outro. Durante o desenvolvimento, as rotas que são muito utilizadas são mantidas e reforçadas. O afeto é a fita isolante das ligações entre os neurônios. Uma vez que você tem a ligação entre os neurônios, vem um afeto e faz com que aquela ligação seja tão forte que ela nunca mais será desfeita. O ingrediente mais importante são as pessoas que interagem regularmente com a criança. O que chamamos de interação bate-bola entre bebês e adultos. O bebê faz algo como sorrir, balbuciar ou reclamar. E o adulto responde ao que o bebê está fazendo. E conforme os bebês crescem, mesmo ainda nos primeiros anos, eles continuam respondendo desde o comecinho. Então, essa resposta de bate-bola é essencial para desenvolver o cérebro. Para desenvolvimento de linguagem, por exemplo, é apenas e simplesmente conversar com a criança. Um exemplo muito corriqueiro é: a gente vai sair hoje? A criança pergunta. Uma mãe pode simplesmente falar sim ou não. Uma outra mãe poderia falar: você gostaria de sair hoje? E isso vai fazer com que a criança agora fale, prossiga a conversa. Quantos anos você tem agora? E antes, você tinha quantos anos? 1. E depois? 2. E depois? 3. E quantos anos você vai fazer no seu próximo aniversário? 4 vezes eu vou fazer aniversário. Quando depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. É muito emocionante, né, doutor? Impressionante ver como é que essa máquina começa a desenvolver, a potência dessa máquina, doutor Tasso, que começa desde cedo a trabalhar intensamente numa velocidade e numa precisão muito grande, né? Exatamente. Todos nós nascemos com o mesmo número de neurônios. Nós nascemos com em torno de 86 bilhões de neurônios. Isso está pronto. O que vai fazer diferença, o que vai acontecer nos primeiros meses de vida e anos, são as comunicações entre os neurônios, o que nós chamamos de sinapses. É como se nós construímos no nosso cérebro estradas que nós vamos usar ao longo da vida. Então, essas estradas vão ser construídas e caso a estrada não seja utilizada, aquela estrada pouco utilizada ou não utilizada vai ser perdida. Ela não vai fazer mais as comunicações.
Agora, nessa construção existem, olha só, é como as estradas estão ligando quase a grande cidade. Exatamente, a gente precisa lembrar que nós temos estradas principais e temos vicinais. Se tiver algum problema, algum congestionamento na principal, eu preciso ter as vicinais. Isso é feito ao longo dos nossos primeiros meses de vida, com as comunicações entre as células. O nosso cérebro todo se intercomunica. Agora, o senhor estava dizendo, as estradas que são menos usadas, e isso é normal de acontecer. Exatamente. Acontecem substituições, são as podas neurais? São podas neurais ou também chamadas de podas sinápticas. O número de neurônios, ele não se reduz. O que se reduz é a comunicação, são as sinapses. Essas comunicações que não são utilizadas, elas são perdidas e a gente tem que entender que isso é um mecanismo absolutamente fisiológico, ele é normal. Outras conexões. Exatamente. Ou a planta. Exatamente, eu podo a planta para fazer com que a planta cresça mais forte, robusta, que tenha maior chance de vingar. É o mesmo mecanismo análogo que acontece no nosso cérebro. Desconectou. Exatamente. Não utilizei, isso é podado. Utilizei, isso é reforçado. E claro, quanto mais reforçada for essa circuitaria, essa comunicação, melhor vai ser ao longo da minha vida. Agora, doutora Ana, para que tudo isso aconteça, precisa, vamos dizer assim, de um bate-bola, né? Ação e reação da mãe, do pai, do cuidador com esse bebê, né? Exatamente, gente. Isso é o mais importante de tudo. O que fortalece essa conversa entre os neurônios, o que fortalece essa formação de estradas, né? É exatamente isso. É a mãe, o pai ou um cuidador conversando com a criança. Quanto maior é esse bate-bola, conversa, olho no olho, falar o afeto, o carinho, maiores vão ser essas conexões. Isso é o que está acontecendo no cérebro do bebê, né? Exatamente. Gente, é isso aí. O bebê é capaz de fazer 700 sinapses por segundo. Sabe o que é isso? Um segundo conectou 700. Isso é uma coisa astronômica, por isso o bebê aprende muito. E a sinapse que a gente fala é a ligação, né? É a de um ligação. Neurônio com o outro, Isso. que vai dando toda a formação. Dando toda essa formação, que vai construindo toda essa rede de neurônios. Super importante. Agora, doutora Ana, para aquela mãe, né, que está em casa, que trabalha, fica muito tempo fora, vamos aliviar um pouquinho, porque essa interação pode ser com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente a mãe. Pode ser o pai, pode ser uma avó, um avô, um cuidador amoroso, qualquer pessoa, um irmão mais velho. A criança precisa ter um vínculo afetivo com qualquer pessoa. As mães podem ficar tranquilas e manter o seu vínculo também quando puderem, tá tudo certo. Quando a gente fala desse vínculo, a gente já imagina alguma coisa muito sofisticada, questões mais resolvidas, mas a gente vai conhecer a história dessa menina na Índia que vive numa pobreza absoluta e cuida dos irmãos. Olha a seriedade do rosto dela, olha com que cuidado e carinho ela cuida dessa família, numa condição de absurda pobreza e muito precária. A gente está vendo que tem uma menorzinha, ela alimenta os irmãos. Esse vínculo está sendo feito aí, a gente vai conhecer a história impressionante, emocionante dessa menina que estabelece esses vínculos, estuda com eles, cuida das tarefas da casa, prepara a água. A condição de saneamento aí deve ser uma coisa absurda, mas ela está ali com seus poucos anos de vida e a gente vai conhecer essa menina agora. Qual o seu maior sonho? Não tenho sonhos. Se uma mãe negligencia a criança a ponto dela ficar sem saída, cadê as outras pessoas? Uma criança não é só filho de uma mãe, ela é neta de alguém, ela é sobrinha de alguém, ela é vizinha de alguém, ela é cidadã de algum lugar, ela tem uma nacionalidade, quer dizer, a gente nunca pode pensar na negligência só um para um. O investimento nos primeiros anos de vida de uma criança foi tema de um estudo feito nos Estados Unidos. O resultado surpreende. Para cada dólar investido, o retorno é de no mínimo $7. É dar às pessoas a capacidade de serem autônomas, de lidarem com os desafios da vida, ao mesmo tempo tornando-as mais produtivas e assim reduzindo a desigualdade social. Se compararmos o número de palavras que crianças de famílias carentes ouvem com o número de palavras ouvidas por crianças de famílias mais cultas, há uma diferença enorme no número de palavras por hora.
Existem pesquisas que comprovam que essa diferença pode chegar a 30 milhões de palavras a menos ouvidas pelas crianças de famílias carentes até os 4 anos, em comparação com crianças de famílias mais cultas. Os olhos? Ah, não. Onde estão os seus olhos, hein? Meu queixo. Sim, o queixo e o cotovelo. Ah, muito bem. Toda vez que um pai fala com seu filho, isso provoca algo nessa criança. É um estímulo para ela. Pergunta o nome dele, quantos anos ele tem. Se uma criança ouve 30 milhões de palavras a menos que as outras, ela já está em desvantagem. O que uma palavra custa como intervenção? Nada. Eita, papai. Os primeiros anos são como construir a fundação de uma casa. Você constrói a estrutura sobre a qual todo o resto se desenvolverá. Então, se a fundação não for bem construída no começo da vida, conforme a construção se ergue, algo ruim pode acontecer. Algumas das crianças não têm pais. E elas vêm me dizer: sabe, tia Beatrice? E eu digo o quê? Sabe, antigamente eu não tinha nem papai e nem mamãe e eu também não tinha nada para comer, mas quando você me alimenta e quando nós brincamos eu me sinto muito bem. Eu digo a eles: nossa, isso é muito bom. Então, quando ajudamos a criança e quando investimos na primeira infância, estamos investindo na sociedade como um todo. Na verdade, se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda para melhor. Que legal. Agora, doutora Ana, o neurocientista de Harvard, ele comparou o cérebro de uma criança à construção de uma casa. Como é que seria isso? Exatamente. Então, esse processo todo, gente, de formação dos neurônios, é como se a gente fosse construir uma casa. Isso já nos primeiros dias de vida do bebê. Qual é a base? A base são essas duas estruturas que estão aqui, gente. O afeto e o estímulo. Isso aqui é a base dessa casa, é a base que vai permitir essa criança se desenvolver. Então, gente, isso é super importante. Por quê? Porque em cima daqui, dessa base sólida, quando essa base é sólida, a gente vai conseguir ter todo o resto. A gente vai conseguir raciocinar, a gente vai conseguir estudar, a gente vai conseguir ter autoestima, a gente vai conseguir ter uma inteligência emocional. E vai construindo olha aí, o trabalho. Casa. E essa casa, olha aí, ela vai ficando com uma estrutura de casa mesmo. Uma estrutura absolutamente sólida. A base, afeto e estímulo, que a criança recebe com seu pai, mãe, cuidador, a pessoa que está perto dela, aquele bate-bola, bate-fala e responde. Isso é super importante para essa base estar sólida. E aí você vai ter uma casa... Você vai ter uma casa bem forte, bem estruturada. A primeira infância, gente, determina aquele cidadão que vai ser lá no futuro. Se a gente não tem essa base, afeto, estímulo... Olha aqui o que acontece. Aqui vamos supor que essa base não é sólida. É uma base absolutamente instável. Não tem o afeto, não tem o estímulo. Como que esses tijolinhos, trabalho, relacionamentos, raciocínio, a possibilidade de estudar, a capacidade de estudar, estímulos, tudo isso, o que acontece nessa base que não é sólida? Ela pode cair, ela não fica uma base assim estruturada. Portanto, essa pessoa que está aqui, ela tem, aqui ó, tá aqui ó. Ela não uma casa que não fica de pé, né? Uma casa que não fica de pé. Então, a primeira infância, gente, é essencial para a gente construir todas as bases cerebrais daquilo que vai ser aquela pessoa no futuro. Então, a pessoa bem estruturada depende desses primeiros 2 anos de vida. Isso é essencial. E aí, voltando só a falar para encerrar aqui esse assunto, nesse momento,
não é, a gente não está falando só de pai e mãe, a gente está falando de avô, de avó, do cuidador, do irmão, enfim, todo mundo, né? Todo mundo, as crianças precisam ter pessoas ao seu lado. Da irmã Coruja, ela quer falar a irmã. Enfim, a é irmã, isso, esse cuidado aquela todo. irmã que cuida da irmã, e no filme a gente viu. A gente tem que né? aprender o tempo inteiro, né, doutora Ana? Exatamente. Eu, na semana passada, fui aprender. Você foi. Como meus amigos, aprender a saborear novos alimentos, experimentar novas texturas. Eles te ensinaram muito. Mas muito, olha só, meus amigos. Por exemplo, como é que combina uma laranja com brócolis? Saúde, estamos de volta, estamos em construção, construções sólidas de afeto, cimento, de ternura. De muito amor. Especial. E agora a gente vai ver como é que o vínculo entre pais e filhos pode determinar no futuro o adulto que essa criança vai ser. Eu duvido que você consiga fazer de novo. Às vezes os pais se preocupam porque não têm dinheiro, não têm tempo, não podem comprar para os filhos brinquedos caros. Eu digo a eles que esse brinquedo não importa. Você é a coisa mais importante na vida dessa criança. Você é o primeiro e o melhor professor. Meus filhos não ligam se eu sou importante ou se eu ganho dinheiro. Eles só se importam se eu estou presente. E isso é um ótimo lembrete para a vida. São as coisas que vêm de graça. Suas palavras, seu amor, sua brincadeira. É a conexão que você constrói entre você e seu filho que faz toda a diferença do mundo. Eu não dou brinquedo muito pra eles, assim, a gente tenta, quando tem caixa de papelão, a gente corta e cola, faz tipo uma casinha mesmo, assim, a gente vai lá fora, pega as folhinhas né, e cola. Como se fosse uma casinha, de verdade, a gente pega o material orgânico e faz. Eu quero que eles sintam, que eles trabalhem com isso. Essa ideia de oferecer à criança oportunidades de explorar, aprender e o que seja, ou brincar. A brincadeira é o principal veículo para o aprendizado da criança. Consegui! Viva! Muitas crianças vivem em apartamentos às vezes muito pequenos. Como fazemos para criar um bom ambiente para elas? Mas o ambiente, antes de tudo, está na mente das pessoas. Pode não ter tantas coisas, não ter tanto espaço, mas que valor as pessoas dão às coisas? Cheirosa? Observar as crianças e fazer esses diálogos com elas torna o cotidiano extraordinário. Tornam extraordinários os atos simples. Viver com as crianças, estar com elas, é uma espécie de redescoberta de muitas coisas. Que delícia esse Isso programa, aí, gente. Que emocionante, bom, né? Doutora, muito obrigado. Foi um privilégio compartilhar esse programa com a senhora, com o doutor Tasso. Muito obrigado pela companhia, pela sua companhia também. Isso aí. Um beijo, bom fim de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau. Fátima vai jogar tênis com o Guga daqui a pouco. Opa!